Oração linda e dentro do conteúdo da palavra. Amém. Agradar a Deus. Pedindo a Deus, guarda nós da tentação de querer agradar a carne. A carne, nossa, é inimiga de Deus, irmão. Ela quer tudo que é da terra. O pecado é prazeroso, irmão. O pecado é da terra. Né? Então vamos ler, irmãos, a epístola que o apóstolo Paulo mandou naquela época para a igreja que estava lá em Colossos, aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler, então, com a ajuda do nosso Deus, pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estáis sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade e humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estejai-vos sujeitas a vossos maridos, aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Só até aqui, irmão, o capítulo 3. Irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo uma exortação ao povo que creu e que decidiu seguir Jesus. E quando nós decidimos seguir Jesus, irmãos,
significa que agora a gente vai viver conforme Ele quer que nós vivamos a vida, e não a nossa vida. Jesus Cristo não resolveu o seu problema com Deus para que você viva do jeito que você quer viver. Porque aqui está escrito, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, se estamos realmente falando de viver em Cristo, irmão, agora nós devemos agir de acordo com esse propósito. Viver por Cristo, buscando agradar a Cristo. Porque quando nós estávamos na carne, irmão, o que nós buscávamos? Agradar a carne. Sempre correndo atrás de um melhor salário, para a gente dar uma boa vida para a nossa carne, para que a nossa carne pudesse comer de tudo que é de bom e de melhor que se possa oferecer nas mesas, nos supermercados, querendo levar a nossa carne para um bom passeio, para desfrutar dessa vida. Nada disso é pecado, irmão. Mas a questão é, isso não pode ser mais a prioridade da sua vida. Porque isso não pode mais nortear a sua vida, porque se agora realmente nos convertemos e nos ressuscitamos para Cristo, irmão, nós estamos em dívida, mas não aquela dívida de condenação, mas é uma dívida de gratidão. Sabe aquele amigo que está em tremendo de apuros, e um outro amigo vai e quita uma dívida dele, ou faz um grande favor? Ele vai para esse amigo, não obrigado e nem por força, ele fala, estou te devendo uma pro resto da minha vida. É essa dívida que temos com Cristo, irmão. Cristo é bom, não nos amarrou por força, resolveu o maior problema da humanidade, que éramos inimigos de Deus e separados estávamos de Deus, e a qualquer momento a ira de Deus descerá para nos condenar. E Jesus Cristo entrou no céu para aplacar a ira de Deus e pagar a nossa dívida. Portanto, aqui está falando, irmão, que agora a gente devemos buscar agradar a Deus. O apóstolo fala, portanto, ou seja, a partir de agora, se você já ressuscitou com Cristo, ou seja, se realmente você quer seguir a Cristo, porque não basta a gente falar de Cristo, irmão. Não basta a gente falar que amamos a Cristo. Nós devemos agradá-lo. E a Cristo nós agradamos com obras. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, querendo assumir o controle da nossa vida. E qual é o controle da nossa vida? Ele vai satisfazer os seus desejos, para que a vontade de Deus sempre cresça em nós. E a gente não deve fazer isso entristecido, irmão. Lembre-se, o que nos aguarda na glória de Deus. E você vai fazer tudo isso com alegria. E aqui também ele diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Ou seja, irmão, se já morremos para este mundo, irmão, porque quando cremos, os nossos desejos e as nossas vontades, simbolicamente, foram sepultados no ato do nosso batismo. O batismo significa, a minha vontade está crucificada com Cristo na cruz, e agora eu vivo a vontade de Cristo, e Cristo não está pedindo para que a gente faça nada, e Ele não tenha feito. O que ele disse estando aqui? A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Jesus, irmão, não fez a sua própria vontade. Ele não foi para onde ele queria ir. Ele não passeou para os lugares que ele queria passear. Ele foi aonde era a vontade de Deus. Ele abriu a sua boca para falar as palavras e a mensagem de Deus. Então ele não está orientando, o apóstolo Paulo não está nos orientando a fazer nada que Jesus não tenha feito primeiro.
Então, irmão, se queremos estar com ele, nós devemos acompanhá-lo. E acompanhá-lo é seguir o que ele fez. Cristo nos ressuscitou para viver para ele, irmão. Agora nós vivemos a vida de Jesus. Ainda que as outras pessoas não vejam isso, não consigam enxergar Jesus, irmão, mas você sabe que Jesus Cristo está na sua vida. Os olhos que se abriram para você e que você está vendo coisas e que a multidão não consegue enxergar, este é um sinal de que foi Deus quem abriu os teus olhos. Ele está em nossa vida. E a partir de agora, irmão, nós devemos buscar agradar a Deus. Os nossos esforços e todos os nossos recursos são para a nossa saúde, os nossos ganhos financeiros, né? Nós devemos fazer tudo no tempo livre que nós temos, ao invés, irmão, de às vezes a gente desfrutar de algum prazer, assistir um filme, é bom, mas você poderia estar ajudando a salvar alguma alma naquele momento. Mas aonde eu vou, irmão Josafá? Vá para frente da sua casa, vá para frente do portão e fala: Senhor, usa de mim. É você falando de Deus e do Evangelho. Deus vai mandar, Deus está na expectação dos seus filhos para servi-lo, para fazer a vontade dele. Somos embaixadores nessa vida. Ah, mas eu não tenho condição. Você tem, irmão. Seus olhos se abriram. Você tem um céu aberto para você falar com Deus. E se você pedir, Deus vai te dar. Quando Jesus Cristo disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai nos fará. Ele tá falando sobre fazer a vontade de Deus, irmão. Se você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, tira a vida do meu vizinho porque ele está me incomodando, Deus não vai te ouvir. Mas se você falar: Senhor, não posso andar, eu estou doente, eu não posso fazer muita coisa, mas eu vou para frente da minha casa, Senhor. Se tu achar graça, eu quero falar de Jesus para alguém. Senhor, me deixa, se usa de mim. Deixa eu falar do amor do teu filho. Deus vai pôr um espavento no coração de alguém e vai passar pela sua rua. E Deus vai criar um caminho para que haja essa conversa. E não tenha medo, irmão. Faça a vontade de Deus. Porque dessa forma Deus vai te usar cada vez mais. Mais. E Ele vai te dar mais dom. E Ele vai te dar mais habilidade. Porque aquele que mais trabalha, Deus mais dá também. E aqui, irmão, e ainda que a gente possa passar talvez até um certo desprezo nessa vida por amigos ou por parentes, irmãos, não esqueça, tudo isso é só por um curto tempo. Não desanime. Esse tempo é rápido e ligeiro. E quando tudo terminar, eles que não creram aqui vão passar vergonha, porque Jesus Cristo estará no céu. Todos verão, irmão, e todos saberão. Eles que falavam de Jesus estavam certos. E aí vai ser a grande vergonha, como diz na palavra de Deus. Então, irmão, quando a gente crê em Jesus Cristo e que agora nós queremos segui-lo, que a partir de agora não, eu vou com Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus, porque eu não quero ser uma figueira infrutífera, Senhor. Eu quero ser uma figueira que dê frutos. Então, a partir do versículo 5, vem as recomendações, porque está sobre você. Não é Deus quem vai fazer, é você. Por isso que o apóstolo faz uma carta nos recomendando. Versículo 5. Mortificai. Ele está dizendo para nós mortificar. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza e a idolatria. Mortificar, irmão, é não
fazer essas vontades. Porque todos nós, irmãos, somos de carne, o pecado está dentro da gente. O pecado não está fora, ele está dentro da gente. E nós todos os dias lutamos para matá-lo dentro da gente, para fazer com que ele fique quieto no seu lugar. Né? A gente tem que governar sobre ele, a gente tem que dominá-lo. Né? E aqui ele está falando: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Os membros são as mãos, as pernas, os olhos, a boca, o olfato, o desejo. Ele está mandando a gente, né, mortificar, porque tudo isso, irmão, vai apontar para isso aqui. Os desejos da carne vai sempre apontar para a fornicação, ou seja, o desejo sexual, porque é algo prazeroso e que a carne gosta, e a carne sempre vai lutar para ter isso. A impureza, a afeição desordenada, ou seja, ter uma afeição que se chama até de veneração. Como é o exemplo de onde a gente estava e a gente veio. A vil concupiscência, o desejo vil que está dentro do nosso coração. A satisfação carnal, é isso que significa a vil concupiscência. E a avareza é amor pelo dinheiro, e ao mesmo tempo significa amor aos bens materiais. A gente valorizar o bem material mais do que a pessoa do próximo, que é a imagem de Deus. Quando a gente valoriza os bens e os ganhos, irmão, nós estamos, de certa forma, amando as coisas da vida e desprezando aquilo, o que figura a imagem de Deus. E Deus não gosta disso. E aí ele segue: pelas quais coisas vem a ira de Deus. Olha aí, irmão. Pelas quais, ou seja, aqueles que vivem. Não, aqui não significa que se a gente cai em um desses pecados, estamos condenados. Não. O apóstolo está mandando a gente mortificar, ou seja, não viver para isso. Porque aqueles que vivem para isso, aqueles que levam a sua vida para poder satisfazer os seus próprios desejos, o versículo 6 fala o que acontecerá com ele. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqueles que deliberadamente, irmão, quer viver para essa vida. A gente pode pecar, não que a gente pode, nós vamos pecar, mas você nunca pode se conformar com o seu pecado, irmão. O seu pecado tem que te gerar vergonha, tristeza, aborrecimento. Porque enquanto ele estiver te aborrecendo, significa que você está amando a Deus e que você está lutando para se afastar dele. E quanto mais você se afasta dele, mais você se aproxima e se apega a Deus. Nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Devemos eliminar tudo o que seja ligado ao nosso antigo caminho, ou seja, a nossa antiga vida, irmão. Tudo aquilo que a gente se lembra, as paixões dessa vida, tenta diminuir ou eliminar, irmão. Né? Às vezes a gente tem um tempo livre por 5 minutos. Às vezes você está no trabalho e você tem 5 minutos de tempo. E do que você vai falar, irmão? Você vai falar do Corinthians. Você vai falar do Palmeiras. As paixões que estão no seu coração. E você poderia usar esses 5 minutos para falar de Jesus. Mas de outra forma, ninguém quer falar de Jesus, mas nós estamos aqui nessa terra como pessoas que incomodam os outros, irmão. Eles não querem mesmo, porque eles estão na carne, eles vivem na carne, e eles querem conversar de coisas que tragam satisfações carnais. Mas Deus pode mexer nisso, irmão. Às vezes você pode ser um incômodo, mas em algum momento você vai ser uma bênção na vida de alguém. Alguém vai receber o que você tem para falar.
Então a gente deve eliminar o máximo que possível, irmão, as paixões dessa vida. Aquilo o que governa a nossa vontade, a vontade da nossa vida. E se te der prazeres, irmão, se você sentir vontade de alguma coisa que não seja do agrado de Deus, aí um convite para você se ajoelhar e orar e pedir força do alto, porque é de lá que vai vir a força para você vencer a carne, irmão. É a hora que a gente, mas não dá para orar. Não precisa se ajoelhar. Abaixe sua cabeça, pede força e misericórdia. Senhor, me dá força para vencer esse desejo. Essa curvada de cabeça, irmão, já vai manifestar a sua fé. É o momento em que você está mostrando que você crê naquele que está no alto e você está pedindo forças a ele. E é essa oração que Deus quer ouvir de cada um de nós. Todos nós temos essas lutas. Ninguém pode falar que não tem, porque todos estamos nesse corpo de carne. O nosso corpo é pecaminoso. Ele quer as coisas dessa vida e nós vamos lutar com esse corpo até no último momento da nossa vida. Nós não estamos lutando para ser salvos, já estamos salvos. Nós estamos lutando para agradar a Deus, como o apóstolo está falando aqui. Irmão, agora nós temos que viver para agradar a Deus. É isso que ele está falando nessa epístola. Então, nós vivíamos para agradar a nossa própria carne. Não tínhamos outro bem maior do que a nossa carne, a nossa vontade, irmão. Tudo que a gente ganha de dinheiro era para agradar a carne. Tudo que a gente tinha de tempo livre disponível era para agradar a carne. Jesus falou para Pedro, Pedro, quando você era moço, você cingia você mesmo e ia aonde você bem queria. Mas quando você tiver velho, outros vão te cingir e vão te levar para onde você não queira. A mensagem que Jesus está falando é a seguinte, Pedro, quando você não me conhecia, você cingia você mesmo e fazia o que você bem queria e ia para onde você queria. Mas depois que eu te encontrei e te converti, eu vou te cingir e você vai aonde eu te mandar. Irmão, nós não podemos levar o nome de servo de Deus só no nome. Nós devemos verdadeiramente servir a Deus. Quem serve faz a vontade daquele que é maior do que você, daquele que é seu Senhor, irmão. Deus já nos está dando vida nessa terra. Não quer que você deixe de ter uma vida confortável, ou que você não deva mais trabalhar, ou que você não deva mais estudar para que você tenha um salário melhor. Não é disso que se trata aqui, irmão. Aqui, o que está dizendo é a prioridade da sua vida. Em primeiro lugar, Jesus e Deus, irmão. E nas dúvidas da sua vida, joelho no chão, oração ao Pai, e Ele vai te direcionar no caminho e nas encruzilhadas da vida, Ele vai te indicar qual é o caminho certo que você deva tomar. Né? E aqui, irmão, aí já na sequência, no versículo 9, não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Paulo está dando um exemplo, irmão, não vamos mais viver na mentira. Ou por quê? Porque essas eram práticas de quando nós vivíamos pela nossa própria natureza humana. Hoje, nós vivemos para Deus e já sabemos que Deus não gosta de nada que defraude o próximo. Nada que possa magoar, chatear, ou dar prejuízo ao próximo, ou dar algum tipo de transtorno a alguém, irmão. Porque nisso não há amor ao próximo. Não há amor. Versículo 10, e vos vestiste do novo. Paulo está falando, gente, vamos parar de mentir ou de tentar enganar as pessoas, porque isso nós fazíamos quando não conhecíamos a Deus. Mas hoje nós ressuscitamos para uma nova vida. Irmão, fique com prejuízo, mas não pratique as obras do velho homem.
fique no prejuízo, irmão. Não se importa com isso. O que você vai ganhar de Deus é muito mais do que você possa perder nessa terra. Nem se ainda tirarem a minha vida, eu ainda estou no ganho. Eu ainda estou no lucro. Porque eu sei para onde vou e sei quem vai me receber, irmão. Segundo a imagem daquele que nos criou, irmão, nós devemos agora tentar ao máximo do possível levar uma vida que produza em nós a imagem de Jesus Cristo. Como, irmão? A imagem de Jesus não é a imagem de figura ou de aparência, mas a imagem de um homem piedoso, amante da verdade, da justiça, do que é correto, misericordioso e sempre pronto a perdoar. Muitos, irmãos, às vezes nos ofende, nos oprime, né? ou tenta nos envergonhar, e a gente tem que estar pronto para respondê-los, irmão, com a verdade, sem o mesmo sentimento de querer rebatê-lo para humilhá-lo também, ou para tentar afrontá-lo, ou para diminuí-lo. Que a sua palavra seja firme e grave com a verdade, com a justiça de Deus, para que possa, as suas palavras possam em algum momento plantar dentro do coração dessa pessoa uma semente de verdade e de justiça. Porque quando vierem os maus dias, irmão, essas pessoas vão lembrar de quem são as pessoas que conseguiram responder, irmão, sem dar o mesmo troco com as palavras agressivas que muitas das vezes essas pessoas tentam nos agredir. Versículo 11. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Ele está dizendo aqui, irmão, não há mais diferença entre nós, não há mais povo eleito, ou não há mais grupo de gente selecionado. Aqui o apóstolo Paulo está falando agora, porque Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo mundo de igual modo. Não existe mais o eleito, aquele eu amo. Todos somos iguais, todos estamos tendo a mesma chance diante de Deus. Não há nada mais justo do que isso. Jesus Cristo morreu para todos. Então, irmão, a gente mentia, andava de qualquer maneira, mas Jesus, a sua morte, irmão, nos tirou dessa vida. E nós não vamos mais viver assim. E aí segue, irmão, né? As outras passagens, eu estou preocupado com o horário, né? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, em entranhas de misericórdia, versículo 12, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mas você só vai conseguir fazer isso, irmão, se em todo momento você estiver lembrando do que Jesus fez por você e para onde você está indo. Não se esqueça, irmão, nós estamos indo para morar com Deus. A nossa dívida impagável foi paga. Nós não devemos nada. O seu saldo está zerado na conta. Não está mais com aquele monte de número em vermelho. Está zerado. Você pode andar agora em paz. Ninguém vai te cobrar nada. Não vai bater um oficial de justiça na sua casa. A sua conta está paga com Deus. Então, irmão, já que fomos escolhidos por Deus para segui-lo e praticar as obras de Cristo, ou seja, não podemos ser hipócritas. Lembra-se, irmão, a hipocrisia é quando a gente diz uma coisa e vive outra. Voltando ao versículo 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
O apóstolo está falando, olha, já que você está dizendo por aí que você é um servo de Deus, que você conheceu o Evangelho, agora que você está dizendo por aí que você agora creu em Jesus Cristo, e que agora você vai seguir o Evangelho, agora você tem que viver isso. Você tem que dar um exemplo de uma vida transformada. Você tem que ter fruto. Fruto de conversão. E se está te faltando força, irmão, se está te faltando alguma coisa, irmão, Deus está agora no céu, atento para você, esperando o seu clamor. Porque o que te falta, Deus acrescentará. Deus, está escrito na sua palavra, se você tem falta de alguma coisa, peça a Deus e Ele te dará livremente. Tudo isso que está dizendo na Bíblia, os carnais, quando lê isso, falam, Deus vai me dar o que eu quero. Ele está na carne, e ele está pensando num carro, ele está pensando em dinheiro, ele quer o lugar do chefe porque ele está na carne. O espiritual lê isso e ele entende, Deus está se referindo a qualquer coisa que você precisa para fazer a vontade de Deus. O que você precisa para fazer a vontade de Deus, Deus te dará. Mas os carnais nunca vão enxergar isso. Eu estava na empresa, irmão, trabalhando ali em Capuava, em Santo André, uma empresa grande, uma multinacional. E uma vez teve um treinamento com uma moça que trabalhava no escritório do RH, e ela deu papel para todo mundo e mandou escrever e disse assim: o que vocês precisam para produzir mais? Aqueles homens, irmãos, né, tinham um bom salário, mas pessoas que não estavam preocupadas em estudar para ter mais. Quando ela falou assim, o que vocês precisam para que o setor de vocês consiga produzir mais? O que os irmãos acham que eles colocaram no papel? Um falou que ele queria comer um bife, que todo o almoço tivesse um bife grande. O outro disse que a van não tinha que pegar ele na esquina, mas na frente da casa dele. O outro falou sempre essas coisas. O outro falou, se a PLR fosse mais gorda, a gente produzia mais. Ou seja, eles não entenderam a pergunta. A pergunta era, o que vocês precisam lá no setor de equipamento e de aparelho que vocês acham que precisa produzir mais? Aí foi feita uma pergunta para eles, porque eles não entenderam, foi feito assim, peraí, então se eu der um bife maior para você, você vai produzir mais? Porque não dava para produzir. Ela está falando de recursos. Recursos, ou seja, a empresa queria ver a visão deles. Porque às vezes a pessoa que está lá na linha, ele está vendo algum problema que precisa ser corrigido ou alguma coisa para melhorar. Então quer dizer que se eu mandar a van na porta da sua casa, você vai produzir mais? Eles ficaram sem graça. Isso é exatamente, irmão, quando um carnal vai para a palavra de Deus e para as escrituras, quando ele lê lá, peça ao Pai e ele vai te dar. Ele está se referindo, irmão, a pedir condições para fazer a vontade de Deus, força para vencer o pecado, ousadia para falar de Jesus Cristo, que Deus tire a minha vergonha, para que Ele me dê condições para eu falar dele aonde eu estiver, né? Para que eu não tenha vergonha de falar de Jesus. Essas as condições que Deus está dizendo. Peça e Deus te dará tudo o que você pedir em nome do Pai. Irmão, isso é promessa de Jesus. Jesus não é um homem para que minta. E Ele cumpre as suas promessas, irmão. Então, se você tem dificuldade ou se falta alguma coisa para que você possa se desprender mais e fazer melhor a vontade de Deus, irmão, hoje, na explanação da palavra de Deus de hoje, irmão, está vindo a orientação para que você possa realmente, agora que ressuscitou com Cristo, buscar as coisas que são do alto, porque daquelas que são de baixo, Deus já nos tirou dela e agora nós devemos viver para agradar a Deus. Irmão, essa é a palavra da mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, Perdoa aí, irmãos. irmão. Amém. Deixa
tinha mais coisa para a gente ler, mas o nosso culto, o horário do culto, é o horário do culto, ele tá mais curtinho mesmo, tá? Então não deu para a gente ir mais para os outros versos, mas eu acredito que a mensagem também deu para ser passada, né? Glória Então, a Deus, irmã, aleluia, chamar Jesus. alguém para orar, para agradecer pela mensagem. Glória a Deus. Eu gostaria que alguém se manifestasse aí para orar, para oração de agradecimento, tá, meus irmãos? Só temos que agradecer. Glória a Deus, aleluia. Oração de agradecimento. Quem gostaria de fazer? Posso orar, irmã Graça? Com certeza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito Deus. Senhor nosso Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, unidos na tua presença, para ouvir a tua santa palavra. Senhor, grava no nosso coração, na nossa mente, Senhor, tudo que é do céu, Senhor, tira toda a nossa carnalidade, tudo que não te agrada, Senhor, nos ajuda pelo amor do teu santo nome, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Nos ajuda, Pai, dá força, dá condição, Senhor, para que nós possamos falar de ti, para que nós possamos, Senhor, sempre, Senhor, lembrar, Senhor, que somente o Senhor pode todas as coisas, Senhor, que nada nós podemos fazer, Senhor. Agradecemos a ti por este momento, por este ajuntamento, pela tua santa palavra, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Agora eu vou passar para o pastor fazer encerramento. Deus abençoe, pastor. Amém, irmãos, amém. É isso aí, irmão. Orem mesmo, agradeço a Deus. E principalmente quando a irmã fala, tem alguém para poder orar, para poder agradecer, principalmente você, aqueles que sentiu que a palavra impactou, ou mexeu, ou bateu, é você, irmão. Ora e agradeça a Deus, porque aqui a palavra é de Deus. Nós só lemos o que está aqui, foi só passado a mensagem que já está escrita aqui. Então vamos encerrar, irmão, descendo a bênção aqui apostólica sobre a igreja, que a paz do eterno Deus, que ele colocou em seu próprio Filho Jesus Cristo, junto com o poder do seu Espírito Santo, que nos enviou para esta terra para nos ajudar, e os conselhos de sua poderosa palavra, que nos ajude a continuar caminhando neste caminho santo que nos leva à vida eterna. Amém. 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 Amém.